Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quando você está vendo esse vídeo. Eu me chamo Thaís Lopes Rodrigues, eu sou mestranda no programa de Educação da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e eu estudo a saúde mental como uma prática educativa, mas não necessariamente escolar. Inclusive, a minha linha de pesquisa é educação em contextos não escolares. Bom, de formação eu sou advogada e tenho essa interseção aí na área da educação por me interessar muito pela temática da saúde mental e dos direitos humanos. Eu faço parte de um movimento social na cidade onde eu resido, Sorocaba, e a partir do movimento social eu comecei a praticar, a ter práticas educativas que não necessariamente elas são escolares. Bom, esse projeto em si, que eu dei o nome de desinstitucionalização como prática educativa no contexto não escolar, é um projeto que ele está sendo realizado por mim enquanto coordenadora, em parceria com o Desinstitute. Na verdade, o projeto é do Desinstitute, que é uma organização da sociedade civil que trabalha na temática dos direitos humanos e da saúde mental no Brasil e da América Latina. Eu atuo no Desinstitute como assessora jurídica desde 2021 e esse projeto está sendo feito em parceria com o Fundo Brasil de Direitos Humanos e é um projeto para formação, qualificação de mecanismos de prevenção e combate à tortura do país sobre questões de saúde mental e direitos humanos, especialmente no que diz respeito à Resolução 487 do CNJ. Essa resolução, ela é recente, ela foi criada em 2023 e ela trouxe a política antimanicomial no Poder Judiciário. Então, é uma conquista muito grande no campo dos direitos humanos e da saúde mental para a proteção das pessoas em sofrimento psíquico, especialmente aquelas que estão internadas nos chamados hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os conhecidos manicômios judiciários. São pessoas em conflito com a lei que têm alguma questão de saúde mental e no momento do ato elas não tinham a capacidade mental ali de entender o caráter ilícito daquele fato. Então, por isso, a lei determina que elas devem receber não uma pena, mas uma medida de segurança. A medida de segurança, ela é muito questionada, na área acadêmica, na área de direitos humanos, exatamente porque ela foi criada no contexto ali da Escola Positiva de César Lombroso, então ela tem conteúdos racistas desde a sua criação, mas independente disso, é a determinação hoje que existe na nossa lei. E essa resolução 487 do CNJ, ela veio dizer o seguinte, que essas pessoas que recebem medida de segurança, elas devem ser tratadas na rede de atenção que já existe no Brasil para tanto. Então, elas não devem mais ser internadas nesses manicômios judiciários. Isso porque há várias denúncias, inclusive há um censo de 2011 feito pela antropóloga Débora Diniz, é o único censo que nós temos sobre a temática, e nesse censo há demonstração do quanto esses hospitais de custódia, eles não tratam, muito pelo contrário, eles acabam sendo instrumento de exclusão de determinadas pessoas consideradas loucas e perigosas, muito pelo estigma da sociedade. Há um documentário chamado A Casa dos Mortos, também feito, dirigido ali por essa antropóloga, Débora Diniz. Ele está disponível no YouTube para quem tiver interesse de consultar. Nesse documentário fica bastante nítido como é o funcionamento de um hospital de custódia, a gravação é feita num hospital de custódia da Bahia, e lá verifica-se como as pessoas, eram esquecidas à própria sorte, Então elas eram muito medicadas. Uma das pessoas em quem se concentra, o documentário, ele chama Almerindo.
e em determinado momento, né, ele é chamado para ter ali uma consulta com a audiência pública, com a defensora pública dele, do caso dele, né, que cuida do caso dele. E nessa entrevista, ele é chamado, né, por uma pessoa que trabalha naquele manicômio, e a pessoa pergunta para ele, né, como é o seu nome? E ele primeiro responde que ele não sabe, depois de algumas insistidas perguntas, ele responde: Almerindo já morreu. Então, essa parte do documentário ela é bastante emblemática, porque ela demonstra a morte civil mesmo das pessoas que vivem nesses espaços, que são manicômios. Então, como qualquer manicômio, é isso que produz, né, a morte dos sujeitos, e não o tratamento, e não a inserção na sociedade, enfim. Essa resolução 487, então, do CNJ, ela vem dizer que esses espaços não devem mais existir. Isso causou uma comoção muito grande, moral especificamente, de parcela, né, de entidades da sociedade, que passaram a questionar essa resolução, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade, se é uma resolução constitucional ou não. Nesse bojo todo, né, dessa resolução e de tudo que tem sido discutido a partir dela, esse projeto ele veio como uma forma de desencarcerar, né, as pessoas desses locais. Então, os mecanismos de prevenção e combate à tortura são instituições extremamente importantes, né, para a verificação de práticas de tortura, inclusive de prevenção, né, e essas instituições elas podem fazer recomendações por meio, inclusive, de relatórios públicos dos mecanismos, especialmente aí do mecanismo nacional, que podem ser consultados, são públicos, né? Então, eles podem ser consultados. Então, a gente tem um relatório feito acerca dos hospitais de custódia, que ele foi feito pela OAB em parceria com o CFP, Conselho Federal de Psicologia, e nesse relatório, salvo engano, ele foi feito em 2018, verifica-se, né, a questão de como encontravam-se os manicômios judiciários já naquela época, no estado de esquecimento, abandono total mesmo do governo, e as pessoas tendo a sua dignidade violada o tempo inteiro, né, e não servindo aqueles espaços como espaços de tratamento. No documentário mesmo, né, esse que eu mencionei no início, a Casa dos Mortos, o Almerindo, ele ficou internado por mais de 30 anos, então ele perdeu todos os vínculos dele, né, e que ele possuía, e ele foi, né, mandado para essa instituição por conta de uma lesão corporal de natureza leve. Então, o Almerindo, o que aconteceu, né? Ele estava em determinado local, uma pessoa de bicicleta estava passando, ele rompeu com a realidade naquele momento, teve, né, uma espécie de crise e atirou uma pedra naquela pessoa. Aquela pessoa teve uma lesão corporal de natureza leve e o Almerindo foi encaminhado ali para medida de segurança no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, manicômio judiciário. Ele ficou lá por mais de 30 anos, perdeu todos os vínculos dele. No documentário fica bem claro, né, o quanto que ele perdeu completamente as referências. Ele dá para ver, né, o quanto ele é hipermedicalizado, o quanto não tem mesmo um tratamento, né, e o quanto realmente ali tem a morte civil das pessoas que ficam internadas nesses espaços, né. Então, esse projeto, ele tem como objetivo incidir nesses mecanismos para que eles, primeiro, façam inspeções nesses locais, verifiquem, né, se ainda existem hospitais de custódia, se ainda existem alas psiquiátricas dentro de presídio com pessoas presas nesses locais que deveriam estar na rede de cuidados própria para isso. É importante dizer que existe uma rede de cuidados, né, a rede de atenção psicossocial, que foi implementada aí pela Portaria 3.088 de 2011 do Ministério da Saúde, e essas pessoas, elas devem então ser encaminhadas para esse tratamento, né, em liberdade,
o que não significa que essas pessoas elas vão ficar à mercê, né, soltas ou algo desse tipo. Quem não tiver vínculo familiar, né, vai ser encaminhado para o que a gente chama de serviço residencial terapêutico. Quem possui vínculo familiar, ele vai ser retomado para que essa pessoa, né, volte ali à vida familiar, à vida em comunidade. São 6 estados, 6 mecanismos que foram escolhidos, então, do estado de Rondônia, do estado, o nacional, em Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Acre e Maranhão. Nesses mecanismos e comitês, a formação, ela tem, esse projeto de formação, ela tem como objetivo qualificar as inspeções, né, dessas entidades e inclusive apresentando as normas, né, as legislações a respeito da temática para que subsidie, né, os relatórios que vão ser feitos a respeito das violações que forem encontradas nesses espaços. Então, um dos pontos muito importantes dessa formação é uma tese do Desinstitute, da qual esse projeto se filia, de que as pessoas que estão nesses espaços, comumente, elas são tidas como muito perigosas e moralmente é o que se diz a respeito delas, né? Que essa resolução ela vai trazer a soltura de pessoas perigosas, de psicopatas especialmente, de assassinos em série. E é importante dizer que a pessoa que recebe a medida de segurança, ela não poderia, né, e nem pode ser psicopata, porque não é a questão de saúde mental da pessoa que vai determinar se ela vai ser encaminhada para uma medida de segurança ou não, mas sim se no momento do fato ela era incapaz de entender o caráter ilícito. Então, o psicopata, ele tem meios de planejar o ato, né? Isso, inclusive, pelo próprio DSM-5, que é o manual que é utilizado pelo Brasil, né, para transtornos mentais. Lá tem a descrição, né, do que seria uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, que é conhecida comumente como psicopatia, e aí diz que essa pessoa ela manipula para obter ganho. Então, há uma necessidade de planejamento do ato, o que, para a pessoa que recebe medida de segurança, não acontece, ela não planeja o ato. Justamente por isso ela não tem a noção de que aquilo é um caráter, de que aquilo é um fato ilícito, de que aquilo é um crime. Por isso ela deve receber medida de segurança. Então, nessas formações que estamos fazendo, né, nesses estados, também a gente qualifica para essa questão, para o combate dessa questão moral, para que esses espaços eles sejam fechados, essa resolução ela seja mantida. Então esse também é um dos objetivos aí do projeto. Bom, basicamente é esse o projeto que vem sendo realizado. Ele começou em janeiro desse ano. As atividades em si presenciais em todos os estados foram feitas em 2 dias em cada estado. A última está sendo realizada nesse fim de ano e haverá desdobramentos. Alguns desdobramentos já ocorreram, como por exemplo a produção de um seminário em Rondônia, que participamos também a respeito dessa temática, e inclusive para pressionar os entes públicos a respeito das questões de saúde mental do Estado. E essa é uma das intenções, os objetivos do projeto. Então, por meio dessas formações, tem sido possível experimentar essa prática educativa, ainda que num contexto não escolar, mas o quanto ela produz trocas de conhecimentos, né, trocas das realidades diferentes em cada território, quais as dificuldades encontradas, né, pelos mecanismos e comitês. Então, tem sido muito interessante essa experiência educativa nesse outro contexto. Para quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre esse projeto, pode seguir as redes sociais da instituição, @desinstitute, de desinstitucionalização,
que lá a gente tem o Instagram, também tem o site da instituição. Lá a gente costuma veicular um pouco, né, desse trabalho que vem sendo realizado. Obrigada, espero que tenha sido interessante, que essa comunicação tenha sido interessante e sirva de inspiração para outros projetos não necessariamente escolares. Obrigada.